Mas a gente vai ter esse papo. Lembrando que a gente está no mês da nova geração. Hoje pela manhã eu falei sobre juventude, sobre tomar as decisões. E hoje a gente vai conversar sobre essa coisa que é tão importante para o jovem, que é uma fé que faça sentido para a sociedade, uma fé que seja pública, que se envolva com as questões sociais. E a gente vai bater esse papo hoje. Então eu queria convidar para sentar aqui com a gente o pastor Fábio, o pastor Emiliano e o Tiago. Podem se sentar. Essa hora que bate palma, gente. Isso, é. A gente chama os convidados assim. Então eles vão se apresentar, o Fábio vai fazer uma primeira apresentação e a gente segue com o papo. Eu vou usar esse aqui. O de cabo é melhor, isso. Então, muito bem, estamos aqui para conversarmos um pouco sobre a fé que faça sentido também para os nossos dias. E eu quero começar pontuando 2 textos bíblicos, para você falar que depois, saiu daqui e nem a Bíblia abriram, Então, aqui tem a prova que a gente está abrindo a Bíblia. E eu quero primeiro ler um texto que se encontra em Mateus capítulo 9. É um texto também bastante conhecido, mas que para mim ele tem sido um norte. Tem me dado aqui, ajustado o meu foco. E é assim que eu quero começar hoje. Diz assim: Jesus ia passando, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Gosto de entender aqui o ministério de Jesus. Ele ia passando por todas as cidades, todos os povoados. Ele ensinava, que isso tem a ver muito com a nossa mente, com a entender a verdade, mas ele também pregava as boas novas. E pregar as boas novas, para mim, tem tudo a ver com esperança. Então, verdade, esperança e curando todas as enfermidades. Trazendo também cura para os nossos dias presentes. O Evangelho, para mim, faz muito sentido quando eu entendo que ele é para os nossos dias de hoje também, para promover cura. E ele tem compaixão das pessoas, porque ele vê as pessoas, e aqui você pensa as pessoas da cidade, nós somos uma igreja metropolitana, numa grande metrópole. Diz que as pessoas estão aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Isso aqui para mim mexe comigo. Isso aqui não me deixa confortável. Ao mesmo tempo, eu quero fazer uma outra provocação, e aí a gente começa a conversa, com Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós estamos, como o Cirilo contou, nós estamos no mês da nova geração. E eu ouvi esse texto esses dias, eu tinha até esquecido que ele existia, olha só aqui, Mas ele veio numa hora boa, porque diz assim, que aqui é Paulo e Silas, agora nós estamos Jesus já fez o seu ministério, enviou os discípulos, e agora a gente já está até no momento em que Paulo se levanta como o apóstolo que está visitando essas cidades. Ele está numa cidade chamada Filipos, e certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava. Alguns textos eles colocam, encontramos uma jovem, que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da jovem escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça principal, diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade.
propagando costumes que nós, romanos, não temos, que não é permitido aceitar e nem praticar. E aqui a gente vê o momento em que Paulo e Silas, eles libertam uma jovem, não só da opressão do maligno, mas também de uma escravidão, porque aquela possessão gerava lucros para senhores que a dominavam, que de alguma maneira abusavam dela. E a gente tem vivido um contexto de abuso de jovens, abuso de menores, vozes que se levantam, vozes que são contra. E a minha pergunta, e agora como a gente pode começar a discutir, será que nós estamos dispostos a ir até as últimas consequências de enfrentar esses abusos, essas atrocidades que fazem contra a juventude, mas também contra a cidade? Porque o que acontece aqui, eu não terminei de ler o texto, mas diz que eles são presos, são tiradas as suas vestes, eles são açoitados. Aí eu estava ouvindo o pregador, esses dias, que citou essa mensagem, ele fala assim: a gente não sabe o que é sofrer por Cristo. A gente acha que sofrer por Cristo é quando a gente está aqui agora e daqui a pouco vai dar 8 horas, você fala assim, que esse culto não acaba, o Fábio, o Tiago e o Emiliano não param de falar, Jesus tem misericórdia. A gente acha que sofrimento é isso. A gente não tem ideia ainda do que significa sofrer por causa de Cristo. Mas diante dessa provocação, então a gente começa aqui a conversa. Emiliano, eu gosto muito de ter o Emiliano com a gente na nossa igreja. Emiliano é um angolano. E um angolano que me ajuda a ter uma visão maior do Evangelho, porque ele traz a sua experiência da teologia negra. E o país dele hoje está sofrendo, e a gente não sabe. A Angola está vivendo hoje um momento tenso, de jovens perdendo pais, mães. Ele postou um vídeo esses dias, que machucou meu coração. E a gente precisa pensar na nossa fé. A nossa fé precisa ser uma fé pública, não pode ser uma fé só de 4 paredes. E o Tiago é alguém que eu também admiro muito, que o Tiago está estudando exatamente isso. Ele está fazendo um doutorado, que o tema do seu doutorado é fé pública. E eu confesso que ele tem um podcast que ele grava com o Cacau, que a gente conhece aqui. Eu começo a acompanhar os 10 primeiros minutos. Chegando no minuto 15, eu já não estou mais entendendo já. De tão profundo que é as discussões, as conversas, que eu penso, nossa, como eu estou raso na minha teologia. E eu, Tiago, eu te agradeço também, porque você me provoca. Me provoca a ir mais profundo no conhecimento da Bíblia. Então, quero passar a palavra para vocês também colocarem as primeiras impressões de vocês. Emiliano, vamos lá com você. Tá. Tá ligado, né? Eu acho que o exercício que o pastor fez aqui, de trazer a Bíblia, não é mero pretexto de tentar demonstrar que a gente está a falar a partir da Bíblia, mas é, sobretudo, já uma resposta, pastor. Eu encaro isso como uma resposta, porque quando a gente começa a falar de teologia chamada contextual, as pessoas já perguntam necessariamente, está na Bíblia? Se a gente começa a dar nome aos bois, isso aí a minha professora num seminário que gostava de dizer, Emiliano, dá nome aos bois, não é só pecado, pecado tem nome, né? Então, e as pessoas só entendem com os nomes, do contrário, só fica abstrato, né? Então, para mim, teologia contextual é dar nome aos bois. E quando a gente dá o nome aos bois, nós estamos dentro de uma sociedade que as pessoas querem nos colocar em caixa. Então, quando nós damos nome aos bois, nós deixamos de ser cristãos, passamos a ser defensores de uma certa ideologia, né? Então, é esse o grande desafio de fazer teologia contextual. E quando eu falo teologia contextual, eu estou praticamente dizendo que toda teologia em si, quando eu estou dizendo de dar nome aos bois, eu estou reivindicando isso. Toda teologia é contextual.
O problema é que muita gente faz essa teologia que na faculdade a gente chama de teologia de sexo dos anjos, né? Que tentar adivinhar os sexos dos anjos. Essa teologia abstrata que não se encarna na nossa vida. E a gente esquece o principal processo que Jesus fez, que é aquele hino bonito cristológico do apóstolo Paulo, né? Que Cristo, mesmo sendo Deus, fez-se humano, fez-se carne. O que ele está fazendo o quê? É o verbo encarnando-se. Então, quando nós estamos falando de teologia contextual, nós estamos tentando encarnar a teologia e devolver a teologia para o lugar que ela deveria estar, porque é aí onde surge teologia. E aqui eu gosto sempre de trazer minha experiência pessoal, porque estamos falando de teologia contextual e porque estamos numa igreja, a igreja gosta de testemunho, né, igreja? Igreja sem testemunho não é igreja, né? Amém. A gente precisa de testemunhos, mais testemunhos. Eu lembro que nem sempre eu quis ser teólogo, nem sempre eu quis fazer teologia. Como todo jovem, dificilmente alguém sonha ser teólogo. As pessoas sonham em grandes cargos, em medicina, né? Em advocacia, na vida jurista, arquitetura, engenharia, né, pastor? A gente sonha isso. Sonha. São esses cargos que a princípio nos colocam. Os nossos pais nos incentivam desde criança a ser isso. Eu queria ser engenheiro aeronáutico. Viu só? Era legal, né? Então, o meu pai, desde criança, né, meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos. O pouco tempo que eu lembro dele, ele sonhava para todos os filhos dele ser doutor. Só não nos falou ser doutor de quê? Mas todos os filhos dele é doutor. É a única coisa que ele sonhava. Uma coisa eu estou cumprindo, né? Estou no doutorado, se eu acabar, pelo menos cumpri. Agora, ele não me falou se era doutorado de quê, né? Mas, quando eu me deparei em querer fazer teologia, foi por causa de algo muito específico meu. Eu lembro que eu perdi minha irmã em 2010, acabando o ensino médio, e foi assim um baque, porque não era só minha irmã, era a pessoa que me apresentou a Cristo. Então, não era só uma filha da minha mãe, era a pessoa que orava pela minha família. Então, era a base da minha família. Muitas das vezes, até nós colocávamos um peso acima dela, mais do que colocávamos em Jesus. Nós depositávamos muita confiança nela. Era alguém, Tiago, que você pensa, todo mundo vai morrer, menos ela antes de você. Então, quando nós perdemos ela, aquilo foi um baque. Mas o pior não é isso. O pior é chegar na igreja e ouvir do pastor dizendo que a pessoa só morre se a pessoa está em pecado, porque servo de Cristo não lhe acontece problema algum, atrocidades do gênero, né? Então, aquilo fez minha mãe deixar a igreja. Minha mãe disse que não pisaria mais em igreja. Disse consigo mesmo, ela não disse para ninguém. Nós só víamos que passava domingo e ela não ia. E vinha outro domingo e ela não ia. E nós vimos que estava recorrente. Até que Deus me disse, começa a fazer programa em casa. E começamos a fazer programa em casa. Aquele velho programa que aqui o pastor tem incentivado. Então, nós começamos a fazer esse tipo de programa em casa. Eu lembro que quando nós começávamos na sala, minha mãe ia para a cozinha. Nós íamos para a cozinha, minha mãe ia para a sala. Aí começou a me chamar a atenção. A minha mãe é quem me incentivou a ser cristão. A minha mãe é quem me batia para ir para a igreja. O que é que está acontecendo? E foi quando nós estávamos a fazer esse programa e nós lemos Romanos, né? Que nada me separará do amor de Cristo, nem a morte. Esse versículo foi chave para eu ver minha mãe orando, pedindo perdão por ter abandonado Cristo por causa do que acontecia na igreja. Mas naquele dia também foi estopim para mim de querer fazer teologia, porque alguma coisa estava acontecendo de diferente naquela teologia, que não era a teologia que eu achava que Cristo queria para nós. Então eu fui atrás de teologia para explicar uma realidade concreta, uma experiência concreta. E eu vejo que quando nós vamos no Antigo Testamento, a Bíblia é sobre isso. O que nós temos no Antigo Testamento é resposta daquilo que teólogos chamaram de teodiceia.
Teodiceia é nossos problemas, do conflito do cotidiano, essa experiência que eu falei aqui para vocês, o que nós temos visto no nosso dia a dia. Então, a teologia surge como isso, uma explicação da teodiceia, do que acontece na nossa realidade. Então, por que alguns negam em reconhecer que a teologia é contextual? Porque existe o poder por detrás do fazer teologia. Há interesse específico. Há interesses quer do líder, há interesses quer do Estado, há interesses quer de setores dentro das sociedades que querem, que demandam com que nós façamos essa teologia abstrata que não nos faz refletir, nem pensar Deus na nossa realidade, no nosso cotidiano. A gente é treinado a chegar na igreja, a silenciar a voz de fora e a conectar-se com Deus, como se fosse que isso é possível. E aqui, para não me alongar muito, eu queria pensar com vocês o que está em Salmos 137. Salmos 137, acho que é conhecido por vocês, né? Em que o salmista diz: nós estávamos à volta dos rios de Babilônia e pediram-nos que nós cantássemos um louvor ao Eterno. Pediram-nos que cantássemos um louvor ao Eterno. E nós respondemos: como cantaremos louvor ao Eterno nessa terra devastada? Essa foi a resposta deles. O que eu olho dessa mensagem é que muitas das vezes nossas igrejas funcionam dessa forma. Silenciem tudo o que está acontecendo à volta e cantem louvor ao Eterno. Não se importem com a situação da onde a igreja batista aqui está. O importante é cantar louvor ao Eterno. Cantem os belos louvores. Ministrem ao Senhor. Silenciem tudo. Acho que está a faltar essa resposta do salmista. Como cantar louvores ao Eterno diante dessas situações que nos perpassam? Então, fazer teologia contextual é fazer essa pergunta. E eles vão mais além. Eles dizem, fazem agora um pacto. Primeiro eles respondem e depois eles fazem uma aliança. No dia que nós cantarmos louvor ao Eterno, fingindo que nada está acontecendo, que a nossa boca, a nossa língua, cole no céu da nossa boca. O que eles estão dizendo é, no dia que nós vivermos, faz de conta, como se fosse que nada que está à volta nos interessa, mas o importante é o louvor ao Eterno, que deixem de me chamar de cristão. Porque não tem sentido a nossa aliança. Então, quando nós vemos o Antigo Testamento, ele é sobre aliança, aliança com Deus. E essa aliança perpassa a nossa realidade, perpassa o nosso dia. Eles não se entendem ser de Yahvé e silenciar-se para as coisas que estão a acontecer no dia a dia. Uma coisa muito interessante que eu sempre me perguntei no Antigo Testamento, pastor, que sempre ficou na minha cabeça, por que Ciro é chamado de Messias? Ciro. Eu nunca entendi. O Tiago depois vai responder. Por que Ciro é chamado de Messias? A gente só entende isso se a gente entende que a espiritualidade do povo hebreu tem a ver com a demanda do cotidiano. Do contrário, a gente não está a ser povo de Yahvé. Acho que para começar já dá, tá? Obrigado. Tiago, sua vez. Eu vou ser um pouquinho breve aqui, para a gente ir tentando falar das perguntas também, mas eu me lembrei, ouvindo o Emiliano, de uma canção do Antônio Carlos Jobim, e que ele fala assim, Vinícius de Moraes, que ele fala assim, que é muito bom ser alegre, né? É muito melhor ser alegre do que ser triste, né? A alegria é a melhor coisa que existe. Só que sem a tristeza não se faz um samba bonito, né? Então, sem tristeza também não se faz teologia de verdade, entendeu? Porque a teologia, ela responde às tristezas e às pendências, às demandas da humanidade. Nós podemos lembrar do caso mais emblemático nas Escrituras, que é o caso da libertação no Egito, né? Você lembra de Êxodo 3? Êxodo 3 é basicamente
a narrativa de que Deus ele ouviu o clamor do povo que estava escravizado no Egito por 430 anos, e ele decidiu chamar Moisés para libertar aquele povo, né? Veja que interessante, né? Depois, lendo o restante daquele capítulo e o restante dos capítulos a seguir, o senhor perceber que existe uma teologia sendo feita por Moisés para compreender essa demanda que Deus deu a ele, que, por sua vez, era a demanda do povo orando a Deus, né? Então, quando a gente pensa numa cidade, a gente tem as demandas próprias de uma cidade que estão todas envolvidas com o sofrimento humano. Vamos colocar de forma mais concreta, né, para não ser tão abstrato. Vamos pensar o seguinte: qual que é a diferença de uma igreja rural e de uma igreja urbana? O templo pode ser o mesmo, não é? A pregação, em tese, pode ser a mesma, a Bíblia é a mesma, Jesus é o mesmo, né? Mas há de ter uma diferença no conteúdo carregado por essa igreja, porque ela é impactada pelo seu redor. Numa cidade, por exemplo, comparando com o ambiente rural, não sei quantos de vocês, eu sou mais do interior, sabe? Então, eu convivi com roça e fazenda a minha vida inteira. Embora não sou exatamente da fazenda, né? Mas lá de Franca, onde eu sou, meus parentes, tudo veio da roça. E, assim, lá eles não têm os problemas que a gente tem. Por exemplo, na cidade, tem uma alta concentração de renda, não é isso? Alguns têm muito dinheiro e outros têm nada, né? Na cidade, você vê pessoas em situação de rua. No ambiente rural, isso não é uma demanda, isso não é uma questão, né? Você tem, por exemplo, violência doméstica, que ocorre, obviamente, nos dois lugares, mas a violência intensificada por uma rotina de trabalho, pela jornada dupla da mulher, não é isso? Já ouviu falar da jornada dupla da mulher? A mulher trabalha o dia todo, depois chega em casa e tem que fazer todos os outros trabalhos ainda de casa, né? Ou seja, ela está estressada, ela está no nível máximo que ela tem de capacidade de aguentar emocionalmente qualquer coisa. Porque a vida na cidade demanda uma série de outras questões que nós, como humanos, não aguentamos, né? E aí, colocando assim de forma até um pouco mais intensa, nossa sociedade atual, não só nas grandes cidades, mas em cidades pequenas, nós nos acostumamos com o ideal de produtividade, não é isso? Então, a gente está sempre tentando nos performar para ser mais produtivos, ir para o trabalho, ganhar mais dinheiro e tal. Então, a gente não tem descanso nenhum. Tem um filósofo que eu não vou ficar citando o nome para não ficar chata a conversa. Não, pode citar. Mas, pode citar? Então, tá bom. Então, o Byung-Chul Han, né, que é um filósofo coreano, né, ele fala que a gente vive numa sociedade do cansaço. É porque nós vivemos cansados, é crônico. O cansaço esse é eu crônico. conheço. Esse é legal, né? É crônico, o nosso cansaço é crônico, porque a gente vive o tempo todo no ideal de ser melhor, de superar as nossas próprias expectativas, de superar os nossos limites, superar os nossos desejos. Se você deseja uma coisa, você trabalha, se mata, depois você consegue conquistar aquilo lá. E depois você vai ter um outro desejo, né, que é maior do que aquele. Então você vai sempre num ciclo vicioso e nunca para, ele nunca acaba. Mas isso tem tudo a ver com a formação de cidades. A gente pode até conversar disso depois, né? De como o processo das cidades é basicamente um processo de ajuntamento de pessoas em torno do trabalho. É assim que nasceram as primeiras cidades pós a Revolução Industrial, por exemplo, né? Enfim, só jogando algumas coisas importantes para a gente pensar. Então, uma igreja na cidade, ela tem que pensar conforme aquilo que a cidade ao seu redor está vivenciando. Se uma igreja ela não tem nenhuma preocupação com as pessoas que sofrem ao seu redor, não faz sentido ser igreja. Essa é a verdade. Porque se a igreja foi só feita para levar a gente do caminho para o céu, a gente não tem nem por que vir sempre na igreja, por exemplo, se seu relacionamento pessoal com Jesus e tal, né? Você não precisa congregar, você não precisa ter comunidade nenhuma, você também não precisa alimentar a sua espiritualidade, né? Mas, para além disso, tem outras coisas que a fé cristã nos oferece. A fé ela não é um caminho para ir para o céu. A fé cristã é uma visão da boa vida, conforme a pessoa de Jesus Cristo encarnada, o Deus encarnado e o reino de Deus. Então, a gente pensa no reino de Deus, a gente vê... No reino de Deus tem pobreza extrema? Não tem. No reino de Deus tem doenças, câncer, tem morte? Não tem.
No reino de Deus tem crianças sendo abusadas? Não tem. Então, se o reino de Deus é o que a gente almeja como esperança última da nossa fé, a igreja, no lugar onde ela está, há de pensar e agir conforme essa expectativa e essa esperança que nos move como seres humanos. E a cidade tem suas demandas que nos ajudam a pensar de forma diferente de outros ambientes. Então, estar na igreja na cidade, ela tem um peso maior, digamos assim. E, enfim, a gente tem que pensar nisso com um pouco mais de calma. Dito tudo isso, alguém já quer fazer alguma pergunta para que a gente possa incluir uma participação maior de vocês que estão aqui com a gente? Giovana. Espera aí que a gente vai te dar um microfone. Enquanto eu estava ouvindo, eu fui conectando os pontos na minha cabeça, porque eu nunca tinha tido uma visão assim a respeito da importância contextual do que a gente estuda, do que a gente prega. E aí eu até escrevi a minha pergunta aqui, porque isso me lembrou da experiência que eu tive em fevereiro, que eu participei de um grupo de evangelismo urbano, e a gente teve a oportunidade de conversar com pessoas no Tietê, na rodoviária do Tietê, na Cracolândia e na Estação da Luz. E aí eu lembro de 2 casos. Uma moça da minha idade que estava vendendo pipoca na rodoviária do Tietê, e a gente foi conversar com ela e ela soltou assim com o rosto totalmente bem assim: "Ah, minha filha morreu ontem". E eu fiquei assim, eu não soube como lidar com aquilo na hora. E na Cracolândia também, de ouvir a história de um dos homens com quem eu pude conversar. E isso a minha pergunta justamente é nesse contexto, né? A gente vai na cidade e a gente está vendo gente que está sofrendo pelo pecado, sofrendo pelo erro dos outros, sofrendo sem razão por câncer, por morte prematura. E aí a gente tem respostas bíblicas para cada uma dessas coisas, mas às vezes fica naquela questão, e essa é a minha pergunta: como a gente lida com o sofrimento da cidade, das pessoas ao nosso redor, com empatia, mas ao mesmo tempo com a verdade bíblica, sem jogar as verdades bíblicas em cima da pessoa, atropelar a pessoa com versículos, mas sem ocultar a verdade bíblica em nome da empatia. Então, como equilibrar a compaixão e, ao mesmo tempo, a resposta bíblica e teológica sobre aquela situação? Difícil isso, né? Pode, Tiago, claro. Não, pode deixar, nós vamos nos revezar. Tá. Não, assim, só responder de forma bem rápida. Não há verdade bíblica maior do que amar a Deus e amar ao próximo. Então, qual que é a verdade bíblica que a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Ser cheio de dedos com as pessoas. Acho que o crente, ele tem, nós evangélicos, temos um valor tão alto para a moralidade, que tudo o restante, não, entendeu? Ele perde espaço. Então, a gente acha que a verdade é pregar moralidade, costumes. O que fazer, como ser, como agir, é isso. Esse é o caminho para o céu. Mas essa não é a verdade bíblica, né? Não é isso que você quis dizer, eu tenho certeza disso, estou, né, elaborando. A verdade bíblica, a verdade bíblica superior, essencial, é de que Deus é essencialmente amor. Porque na relação de Deus consigo mesmo, na Trindade, uma comunidade de amor, o amor é o que move a ação de um para com o outro, de serviço e doação mútua. E se nós não espelhamos isso como imagem e semelhança de Deus, e também não seguimos diretamente o maior mandamento que Jesus nos deu, que é amar ao próximo como Ele nos amou, ou seja, nos entregando até a morte, né? Isso, entendeu? O que passar disso é moralismo. Entendeu? O que passar disso é moralismo. Se qualquer outra coisa for tão importante quanto amar ao próximo, tem uma coisa errada com a nossa ordem de prioridades, né? Então, diante do sofrimento, a gente vai pregar para a pessoa que ela tem que, sabe, já várias situações, né? Pessoas em situação de rua, que ela está vivendo um vício de muitos anos, uma adicção de muitos anos. Você não vai simplesmente chegar nela e falar assim: ó, você sabia que você tem que parar de beber, né? Óbvio que ela sabe disso. É a única coisa que ela sabe. A questão é que o vício dela tirou a humanidade dela.
A forma como as pessoas veem ela é como uma pessoa menor, às vezes como um bicho, que está ali, entendeu? Que pode ser descartado. Se morrer, não vai fazer diferença nenhuma. Diante dessa realidade, não há outra coisa a se fazer. É só amar. Né? É só amar. Amar e a forma de amor superior, ou a forma de amor mais sublime, é o serviço. Né? Assim que Jesus nos ensinou. Né? Então, essa é a verdade bíblica. Né? E diante do sofrimento, essa é a resposta. Tiago, deixa eu aproveitar nesse mesmo embalo. Você entende, então, que numa situação como essas, que são de pessoas em estados extremos assim, de pobreza, de doença, que aí você usou uma palavra que eu, inclusive, usei num trabalho final que eu fiz agora, de mestrado, que é a humanização. Você falou que então, a gente entende que essas pessoas elas estão desumanizadas. Então, a pergunta é, você entende que o primeiro passo, então, para nós como igreja, seria buscar humanizar novamente, restaurar a humanidade dessas pessoas, até mesmo antes da... Que, na verdade, o Evangelho tem a ver com isso, né? Mas porque a gente está tentando achar uma prática. Né? Então, você entende que talvez esse é um caminho, é essa humanização, trazer esse exercício, que aí, para cada contexto, vai ser uma ação diferente. Mas isso faz sentido? Perfeito. Eu vou falar um pouquinho rápido para o Emiliano entrar na conversa. Tá aqui, bom. Né? Eu diria o seguinte, que sim, é isso, e aí tem que pensar o seguinte, o que precede o quê? Porque na sociedade, uma exclusão simbólica, ela precede a exclusão factual. Vou dar um exemplo. A pessoa, primeiro, ela tem que ser vista como a escória. Primeiro, ela tem que ser vista como alguém menos que humano. Primeiro, ela tem que ser vista como alguém que não vale o nosso esforço. Porque aí, depois disso, é plausível agir com indiferença. Então, ou seja, uma coisa simbólica precede aquilo que é factual. Da mesma forma, não só a reação, mas também a proposição trabalha dessa mesma lógica. Ou seja, primeiro eu humanizo. E a humanização é sempre simbólica. É sempre na consciência. É sempre a gente olhando e falando assim, essa pessoa é igual eu tenho o mesmo potencial de fazer o bem e o mal que essa pessoa tem. Tanto o bem quanto o mal, o mesmo potencial eu tenho. Eu sou humano tanto quanto. Ele é humano tanto quanto, ele é humano tanto quanto. Então, essa dimensão simbólica, ela precede a plausibilidade da ação. Ou seja, torna plausível para mim fazer alguma coisa para humanizá-lo de forma assim, mais prática. Mas, primeiro, é a humanização simbólica, na consciência. Eu acho que o que o Tiago está dizendo, eu vou tentar trazer mais para a realidade prática. Tá? Obrigado. Todo mundo conhece o Holocausto judeu. Para que houvesse o Holocausto, foi preciso transformá-los em quê? Ratos. É esse o termo que a filósofa Hannah Arendt vai utilizar. Os judeus foram transformados primeiro em símbolo, né, que é colocado em numerologia, né, para poderem ser identificados, depois transformados a subhumanidade, não só subhumanidade, mas ratos. Quando vissem um judeu, eles diziam, está vindo um rato. Esse tipo de proceder não aconteceu só no Holocausto judeu. No Ruanda, que houve também um holocausto, houve um genocídio ruandês, houve a necessidade de transformá-los agora em barata. Qual é a vossa reação diante de barata? Aquilo parece que é algo que está intrínseco em nós, né? É verdade que alguns pulam e fogem. Esse pular, fugir, e o gritar, e o chamar pelo marido, também tem um marido que chama pela esposa, tá? Esse chamar pelo outro não é por causa de medo, é por causa de nojo. É por causa de nojo. Então, você cria essa aversão à barata e você transforma isso para as pessoas, no caso ruandês, no genocídio dos Hutus e Tutsis, né? Então, você cria isso, você rotula alguns enquanto baratas. E se eles são baratas, significa que você pode matar sem peso de consciência, tal qual você pisa a barata. Entenderam? E, no caso ruandês, eles usaram as coisas mais vil de matar essa... como é que se chama quando temos uma... Não é infecção...
Não é pandemia, acho que infestação. Obrigado. Quando nós temos uma infestação, você quer erradicar. É isso que o Tiago está a dizer, né? Da questão da simbologia que precede alguma coisa factual. Você primeiro desumaniza e depois você acaba fazendo da legitimidade para a sua ação, né? No caso bíblico que o pastor trouxe aqui, é muito interessante, pastor, pensar qual é o procedimento primeiro. E eu lembro sempre do bom samaritano, porque acho que a história de todas as histórias de Jesus é a história mais clara de como a igreja deve proceder diante de um ato de injustiça. O que Jesus fala sobre o bom samaritano, você pergunta, né, como é que é agir com compaixão e depois falar a verdade bíblica. Na história do bom samaritano, Jesus está nos ensinando que a verdade bíblica é agir com compaixão. Não tem essa preocupação de falar a verdade bíblica, porque a verdade bíblica está implícita no agir com compaixão. Isso não está só em Jesus, isso nós vemos em Filemão, em relação, quando Paulo vai procurar restaurar a relação entre Filemão e Onésimo, seu escravo. Paulo vai dizer, trate-o como se fosse tratando em mim. Cadê a verdade bíblica? Está na compaixão, de se colocar no lugar do outro. Então, em situações de injustiça, geralmente as pessoas perguntam isso, eu vou fazer assistencialismo, até esse é o nome que dão para não dizer que isso é verdade bíblica. Eu vou fazer assistencialismo, quando é que eu vou falar a verdade bíblica? E se teu ato de compaixão já é a verdade bíblica? E vou terminar com um exemplo concreto. Eu falei da morte da minha irmã, hoje aqui está muito pesado, né? Mas falei da morte da minha irmã. Houve muitas palavras, pastor, de pessoas que vieram, sinto muito, meus pésames, um monte de coisa, Deus sabe o que está fazendo, cada Deus sabe o que estava fazendo, era uma facada no meu coração. Cada palavra que saía de crentes dizendo, Deus sabe o que está fazendo. Isso tem um propósito. Isso tem um propósito. Era um afastamento de mim a Deus. E eu lembrei muito sobre os amigos de Jó, nesse processo todo de luto. Mas teve alguém que fez algo assim, que ficou na minha memória para sempre. Ele me encontrou no quarto, chorando. Ele sentou, ficou comigo, até eu dormir de tanto chorar. E ele ficou aí comigo, sem falar uma única palavra. Eu senti que aquele cara fez o papel de Jesus naquele momento e falou uma verdade bíblica naquele momento. Passaram-se meses, o meu amigo perdeu o irmão dele. Eu fui à casa dele e fiz o mesmo processo, viu a evangelização? Fiz o mesmo processo que essa pessoa fez comigo. Só fiquei ao lado desse meu amigo, enquanto ele chorava. E vieram outros. E esse outro começou a falar, Deus tem um propósito, Deus sabe o que faz. O problema é que esse meu amigo não tinha o mesmo equilíbrio que eu. E quase bateu ele. Aí nós tivemos que pegar e tirar o cara do quarto. Porque esse se apressou a querer evangelizar, a ideia de evangelizar, no momento de luto desse meu amigo. Entende o que eu estou tentando trazer aqui para você? Muitas das vezes, a verdade bíblica, esse dualismo entre compaixão e verdade bíblica, já precede de uma forma cristã que nos passaram. E que muitas das vezes, nessa vivência do reino de Deus, não existe o dualismo tal qual nos passaram. Porque o reino de Deus, e aqui eu vou terminar essa parte, não é algo que entra em nós. Isso é outra coisa que nos ensinaram. O reino de Deus não é algo que entra em nós. Nós é que entramos no reino de Deus. E se nós entramos no reino de Deus, vivemos com base os valores desse reino, que é justiça, que é amor, que é compaixão, que é perdão. E estando vivendo nele, então vivemos na nossa sociedade. O problema é que quando nós vivemos isso na sociedade, as pessoas nos dizem, ora mais. Como se fosse que já não oro. Essa é a interrogação do Desmond Tutu, um arcebispo africano diante da segregação na África do Sul. Ele disse, todas as vezes que eu manifesto-me por justiça, os crentes me dizem, ora mais e politiza menos. Aí ele disse, essa palavra é acusatória, porque subentende que eu não oro. O problema é que eu oro tanto
que não tem como eu não manifestar por justiça. O mês passado eu conheci uma discípula do Desmond Tutu, numa conferência que teve em São Paulo, chama-se René. Hoje ela trabalha para o movimento que implementam a paz no mundo. Vocês sabem que o Desmond Tutu ganhou um prêmio Nobel da Paz. E ele tem uma fundação que lutam pela manutenção da paz no mundo. E essa René, de quase 70 anos, ela disse algo... Eu já lia Desmond Tutu, mas eu compreendi por causa da René. Ela disse, todas as vezes que tinha uma manifestação na África do Sul, o Desmond Tutu praticamente era invisível, nós não conseguíamos ver ele, porque ele estava no quarto dele, fechando-se, orando, quase a semana inteira. Só lhe víamos no ato de fazer manifestação. Aí eu entendi o que ele dizia, que essa fala de que ora mais e politiza menos é acusatória. Outra pergunta? Vai chegar um microfone aí. Rosa, chegou atrás. Eu só queria fazer um comentário com relação a essa questão toda da prática, né, cristã, do amor ao próximo, né? Na época que eu me converti, há 35 anos, havia uma mudança assim, de vida, né? Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que praticava pecado, não faça mais, né? A gente tinha isso tão forte. Eu vejo hoje que os cristãos vivem uma questão ética. Por que eu estou dizendo? Eu ouço de muitos, né, dizendo assim, bandido bom, bandido morto, né? Sendo que Paulo dizia assim, orai pelos encarcerados. Não importa o que acontece, orai pelos encarcerados, né? Jesus, quando ele morreu, do lado dele, tinha um ladrão que, naquele último minuto, ele se converteu, reconheceu seus pecados e reconheceu a Cristo, naquele último minutinho. Então, assim, eu vejo isso muito entre os cristãos hoje, né? Essa crise ética. Então, assim, uma onda aí de moralismo, né? E há uma questão ética, porque, às vezes, a pessoa ela não tem um comportamento, vamos supor, ela é desonesta nos seus negócios, ela é desonesta, né, na sua vida, mas, como o Tiago falou, a moral está lá em cima, né? Então, eu vejo que, como o Emiliano falou, existe essa questão, né, de você viver o Evangelho, mas viver a verdade do Evangelho, né? Até que ponto eu preciso ser, né? Eu tenho lá a minha orientação política de tal, mas, assim, como eu me comporto em relação a Cristo? O que a Bíblia diz a respeito do meu próximo? Eu tenho que olhar com o mesmo olhar de misericórdia que Jesus olharia. O que Jesus faria, né, numa situação? Então, eu vejo só um comentário assim, dessa crise, né, que vive o cristianismo, principalmente no Brasil, né? Pastor, eu acho que no Brasil é muito complicado, porque o Evangelho acabou entrando no debate político de estimação, né? Nós temos políticos de estimação. E eu vou dar um exemplo assim prático. O pastor aqui falou, né, o caso de Angola, em que aumentou-se o preço de combustível. Aumentando o preço de combustível, estamos falando de cristianismo que tem realidade fática, né? Aumentando o preço de combustível, sobe tudo. Então, subiu nós falamos táxi, mas não é táxi, porque táxi vai soar que somos todos ricos, mas não. O táxi é famoso, aqui seria que nem é Uber, é que nós não andamos, o sistema de serviço público é ruim. É uma lotação. É lotação, é isso. Aqueles carros que levam vossos filhos, né, aquelas picape, é o que leva a população, as peruas, né? Então, aquilo subiu o dobro. Então, mas o salário se mantém o mesmo, né? Então, isso fez com que os taxistas manifestassem dizendo paralisação, decretaram paralisação. Decretando paralisação, isso levou outras populações, outra camada da sociedade a fazer manifestação, greve de 3 dias. O Estado não queria isso, obviamente, reprimiu.
Esses caras fazendo essa manifestação, dentro da manifestação, tem formas de fazer e alguns optaram por saqueamentos, tudo isso, né? Já que vocês é que estão com a comida e nós não temos comida, nós vamos fazer essa reação, é o que eles fizeram. Isso desembocou em mortes. Obviamente, houve um vídeo que viralizou muito, que foi de uma mãe que foi alvejada pela polícia, a polícia atirando, a mãe fugindo com o próprio filho, e ela cai no chão e o filho volta gritando, ai meu Deus, minha mãe, e falando sempre, meu Deus, isso aqui é engraçado. Diante do problema, Deus sempre aparece. E onde é que está a igreja aqui para responder essa pergunta? Onde está você, Deus? Porque Deus sempre aparece nesses questionamentos. Obviamente, aquele vídeo assim, me pegou de uma forma tal que eu reagi. Ouvi assim, comentários de pessoas aqui do Brasil. Para ti, ser cristão é ser de esquerda. Então, isso é muito complicado. Por que é complicado? Porque eu estava refletindo o meu país, Angola. Angola, não temos essa discussão de esquerda-direita. Então, a fala de que para ti ser cristão é ser de esquerda, é que ele já está me relacionando ao facto de eu buscar, ou reivindicar, ou manifestar a minha voz e protestar por justiça. Ele já entende que esse protesto por justiça é de uma pauta ideológica de esquerda. Para mim, não existe mais heresia que isso. Heresia não é só perversão do que nós vemos, aquele modelo que nós temos, né? Ah, você falar Deus é isso, não, está sendo herege. Não. Heresia é você não contar o evangelho de Cristo conforme deve ser. Isso é heresia. Não falar que o Cristo é o verbo que se fez carne, que por isso, sendo carne, a gente se manifesta enquanto expressão desse Cristo na realidade, isso é heresia. Heresia é você, num momento que exige justiça, não querer falar de justiça. Isso é heresia. É você contornar toda a situação a seu belo prazer. Um momento que não demandava esquerda e direita, sobretudo porque eu estou falando de uma realidade angolana em que a nossa luta não é por esquerda e direita, nós ainda estamos na parte mais baixa. A nossa luta é simplesmente por direito. Entende? Então, isso demonstra como aqui no Brasil a pauta da ética, do moralismo, da luta por justiça, do reino de Deus, que é um reino de justiça, desemboca nessa luta de estimação de política, de estimação de ideologia, de estimação. Rosalice, pode falar. Espera aí, que acho que deve estar mudo. Ei. Aí. Obrigada. Eu estive na Cracolândia e ouvindo vocês falarem aí, como que eu sou pequena mesmo. Eu pensei assim, poxa, quando eu decidi ir, todos disseram para eu não ir. Nossa, o que você vai fazer lá? Eu falei, mas eu vim aqui para ir lá. Né? Aí eu dormi próximo, então vi aquela coisa da noite inteira ali. No outro dia de manhã fui eu lá para a Cracolândia. E eu aqui, né, 45 anos de... Nossa, vou lá da onde Jesus Cristo, vou salvar aquele povo lá daquele jeito, né? Essa aí ninguém quis ir comigo, lógico que ninguém queria comigo. Essa doida vai fazer o que lá, né? Fui eu sozinha para lá. É uma coisa tão desumana que eu pensei assim, meu Deus, quando você falou assim da barata, do rato, gente, aquilo lá, eles veem como pior até. Primeiro eu estive falando com um policial. Aí a policial disse assim, você quer ir lá? Eu falei, eu já estou indo lá, a senhora que me atrapalhou de ir. Eu quero ir lá. E ela ficava tomando uma certa distância assim. Só uma coisa também, antes de falar tudo isso, tinha 250 policiais lá. A Cracolândia é uma esquina, é um beco lá, que não é tão grande. Eu penso, na televisão você pensa que é São Paulo, né? Não, é um trocinho pititico. Bom, fui. Aí encontrei uma pessoa. Quando eu estava de frente com essa pessoa, eu fiquei muda. Eu estava assim, com boa vontade de chegar lá e falar, escuta aqui, vamos lá raspar essa cabeça, vamos lá tomar um banho, sei lá. As 4 leis espiritual, né? Vamos fazer alguma coisa. Não desci. Mas uma coisa
eu olhei bem dentro dos olhos daquela pessoa, fugindo de olhar ele. Que o negócio era tão triste, uma coisa tão deprimente. Eu olhei para ele e eu não conseguia falar. Aí eu falei, não é possível, meu Deus do céu. Eu escutei tanta coisa do Senhor, que não sei o que eu disse, tanta coisa. Eu venho aqui e fico assim, de frente, nada a fazer. Na verdade, tudo que eu falei é o que vocês falaram, é uma coisa que a gente foi preparada para uma não verdade. Não é verdade aquilo tudo. Não se põe em prática. Não nos ensinou a ter prática nessa hora. Abraçar. Por que eu não abracei esse cara? Porque não tomou banho? Depois eu tomava. Depois que eu fui embora, eu falei, por que eu não dei pelo aperto de mão na mão dele? Eu pus a mão no ombro. Grande, né? Aí eu falei, Deus te abençoe. Aí ele olhou para mim como se, como? O padre leva ele todo dia lá, dá arroz, no almoço, dá janta. Ele está alimentando uma desgraça, porque ele não pega essa pessoa e leva para uma recuperação. Ele não quer? Não sei como poderia ser feito. Mas ele dá o alimento e manda ele para a rua. Chovendo, baita de um frio, o bichinho está lá na rua. Por que isso? Por que eu não cheguei perto dele? Por que eu não peguei aquele policial e falei assim, me leva nessa igreja, eu quero falar com esse padre. Não ia dar em nada, tudo bem, mas por que eu não fiz isso? Porque eu não fui criada, não fui preparada para enfrentar realmente essa situação. A igreja, eu atribuo o que me prepararam. A moral, né? Você é uma moça... E aí? Eu sou uma moça, e daí? Para aí, isso é o tal moral? Não posso falar com uma pessoa, né? Não está além disso aí? Eu não preciso ter alguma coisa que me leve além disso aí? Eu estou para voltar lá, mudaram lá na Praça da Luz, mas eu vou achar eles. E depois dessa palavra que vocês deram, de colocar uma pessoa a chamar de rato e barata, será que quando eu chegar na presença de Deus, ele vai falar assim, você também não fez deles um rato, uma barata, você nem abraçou, você não fez nada. Não interessa que eu vou mudar nada, eu tenho que fazer a minha parte. Eu acho que quando a gente se converte, não é a situação que converte, é você estar convertido àquilo. Deus, dentro de você, você tem uma resposta para essa situação. Concreta, né? Abraçar, dizer uma coisa melhor. Sabe, Rosa, eu penso muito assim também nas situações que eu também já desperdicei, que a gente não sabe lidar, porque, de alguma maneira, eu também me sinto, muitas vezes, sendo formado numa redoma, né? Que a gente não tem essa experiência. E tudo na nossa vida é um movimento para se isolar, né? Então, a gente vai morar em condomínio, a gente vai em shopping center, já não frequenta mais o centro da cidade. Então, aquilo que a gente não vê também não nos sensibiliza, não nos incomoda. E a hora que a gente tem esse choque de realidade, a gente fica sem saber como fazer. Eu não sei como vocês respondem isso. Eu tenho feito o seguinte, eu tenho insistido, porque eu acho que é na raça que a gente aprende, entendeu? É nos erros, é errando, e a gente vai se arrependendo e vai vendo que, puxa, eu fiz uma coisa e não funcionou, mas eu vou fazer outra então agora. E a gente vai, lógico, tem outras pessoas que já estão na nossa frente, que já têm algumas habilidades, têm algumas ferramentas, a gente vai aprender. Mas eu acho que a primeira coisa é essa exposição, é esse choque que você fez, que fez você pensar, fez você, de alguma maneira, entender assim, as ferramentas que eu tenho hoje, eu não consigo aplicá-las. Tem que ter outro tipo, outro jeito. Então, é muito isso. E eu acho que nós, como igreja, e eu faço essa crítica a mim mesmo, e nós aqui, igreja, a gente precisava se expor mais. Né? E mesmo que nós não tenhamos as respostas, mas isso vai nos incomodar. A gente não pode achar que essas coisas não existem. Opa! Ô, Caetano, por favor. Eu tenho uma pergunta aqui que é assim, enquanto que a gente cumprimos aquilo que é pregar as boas novas? Porque, querendo ou não, a gente tem aquilo frisado no Evangelho, que precisamos pregar a boa nova, o Evangelho a todo custo, né? Mas, e quando que a gente cumpre isso? A gente precisa, primeiro, ter o lado humanizado,
antes de falar do evangelho. Até mesmo você usou aquele exemplo de que, pô, um parente, né, acabou falecendo ali e a pessoa usou a todo custo falar do evangelho. E aí, nesse sentido, eu acho que até afasta ao invés de você aproximar aquela pessoa. Então, quando que a gente cumpre isso? A gente precisa primeiro humanizar antes de falar do evangelho, ou falar do evangelho antes? Depende muito do contexto, eu acho, também. Mas essa é a pergunta, tá? Ok. Quer falar, Emiliano? Nossa, Caio. Eu acho que a pergunta de milhões que me fazem sempre é essa. Quando é que vamos pregar o evangelho? A minha resposta é sempre a mesma. E se isso é o evangelho? Porque eu não trabalho com essa lógica dualística, sobretudo eu não entendo Deus nessa perspectiva dualista. Eu vou te dar um exemplo. Essa pessoa fez isso comigo. Eu fui fazendo isso com meu amigo. Esse meu amigo hoje é cristão. E é conversando com ele que ele me disse, aquele momento foi crucial, que ele entendeu que existem 2 tipos de cristianismo. Ele sabia que eu era cristão. E em nenhum momento eu lhe joguei goela abaixo sobre essa tal, agora vou pregar. Não, na minha cabeça, o estar junto, eu estava pregando. O chorar com que choram é isso. O chorar com que chora não é falar enquanto os outros choram. É literalmente chorar com os que choram. Isso é evangelismo. Isso é evangelização. É verdade que algumas vezes vai demandar vozes, se essa é a fala. Vai demandar fala. Acho que é isso que você quer saber sobre evangelismo, enquanto fala, pregação. Mas o nosso corpo, afinal, o quê? Não é o templo do Espírito Santo. Nós não somos carta enviada às nações. Então, se nós somos cartas enviadas às nações, conforme o apóstolo Paulo fala, todas as nossas gesticulações, todo o nosso proceder com alguém, todo o nosso rir, todo o nosso estar junto, todo o nosso ser parça, nós estamos sendo uma carta, estamos sendo lidos o tempo todo. O problema é que a gente se esquece que estamos sendo lidos o tempo todo. Que evangelho nós estamos enviando nessa carta que foi enviada por Cristo para as pessoas? Acho que é isso, porque evangelho não é só as 4 leis espirituais, conforme nos foi ensinado, do pecado, da morte e depois da salvação. Pecado, morte e salvação está dentro do nosso processo de discípulo de Cristo. E as pessoas nos leem. E a partir, como eu gosto muito que o Cirilo fala, sobre uma teologia do café, né? Temos que escrever um livro, Teologia do Café. A partir do café, daquele papo, muitas das vezes eu converso com o Cirilo. Cirilo, como é bom aquilo que o Cirilo tem feito aqui com a nossa turma de basquete, de vôlei, né? Cadê o Rogério? O Rogério é o meu arqui-inimigo no vôlei, tá? Mas aquele papo, até aquela rivalidade sadia que nós criamos aqui, que as pessoas veem, pô, afinal a rivalidade não é só xingar-se, discutir, levar até bater-se, mas aquela brincadeira, aquela zoação, tudo aquilo que nós fizemos está contido no Evangelho de Cristo. E aí as pessoas vão te perguntar, o que você tem diferente que você procede de uma maneira que os outros não procedem? Aí você vai falar, eu só sou assim por causa que conheci um cara chamado Jesus que me ensinou sobre compaixão, empatia, amor. Então, aí ele vai ver que você não é só um filantrópico. Você é alguém que vive o Evangelho, encarna isso. E aí ele vai fazer o que os discípulos fizeram quando pregavam, né? Também quero conhecer esse cara. Entendeu? A gente acha que daqui a pouco tem que encerrar. Fabi Verdade. tem mais uma pergunta. Mas só reagindo ao que você falou, tem um cara que eu gosto muito, que chama René Padilha. E ele tem uma frase que me marca muito, que ele fala assim, missão são ações que requerem explicação. Então, às vezes, o falar vai vir muito do questionamento da pessoa, dizer assim, mas por que você está fazendo isso aqui? Por que você está me visitando? E aí tem um texto bíblico que eu gosto demais, que Jesus está falando assim, ó, ele separa o pessoal da esquerda, os bodes, separa as ovelhas da direita, e vai dizer assim, ó, esses aqui estão aqui porque quando eu estava doente, eles me visitaram. Quando eu tinha fome, eles me deram de comer. E vocês estão do outro lado porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. E aí o pessoal, mas quando é que a gente fez isso? E é um texto muito forte sobre juízo, porque quem nem sabia o que tinha que fazer, estava sendo julgado, imagina a gente que sabe.
E aí, quem fez também não sabia que tinha que fazer. Mas quando é que a gente fez isso? Quando vocês fizeram pelos meus pequeninos. Então foram ações. E aí eu gosto dessa frase do Padilha, que vai dizer: não tem como você agir, se manifestar Cristo, e alguém que ainda não conhece Cristo perguntar: mano, mas principalmente no mundo que a gente vive, dizer assim: por que você está fazendo isso aqui? Por que você me trata desse jeito? Por que você não me trata como barata? Você me trata como um ser humano? Por que você não me trata como um rato? E aí eu acho que essa pergunta, ela surge por quê? Porque você foi lido. E é uma leitura que choca, que causa, que impacta, que transforma. Então eu gosto muito dessa frase, porque às vezes a gente fala muito, mas não fala nada com a vida. E quando a gente fala com a vida, gera questionamento. A Fabi tem uma pergunta, e aí não sei se vai ter mais alguma coisa. Fabi faz a pergunta, a gente tenta responder e a gente vai encerrar para não avançar no horário. Não, rapidinho. Eu ia nem falar nada, eu ia só contemplar, mas já vou pedir desculpa porque eu não tenho toda essa intelectualidade aí e não sei falar palavras muito difíceis. Mas só para essa semana, diante de tudo que está sendo falado aqui, de repente pode servir para mais alguém, então gostaria só de compartilhar. Uma senhora, eu era de uma igreja que eu acho que posso chamar de seita, mais ou menos igual ao do Emiliano, que ninguém podia morrer nem ficar doente, senão não era de Deus. E uma senhora dessa minha antiga igreja perdeu a mãe um mês atrás e essa semana perdeu o irmão. E aí o Rogério ligou para ela, e quando o Rogério ligou, acho que ela achou que a gente ainda era essa velha criatura, né? Ela falou assim: olha, Rogério, eu não quero ouvir falar de Deus, hein? Eu não quero ouvir você falar. O Rogério falou: não estou ligando para isso. Estou ligando para saber o que você precisa e para dizer que eu estou aqui, que nós somos sua família. E que você precisar, eu estou aqui. Aquilo parou ela, impactou ela, e aí essa semana ela veio e falou assim: eu estava machucada, e ela veio, trouxe um bolinho, conversou, e a gente falou de outras coisas, não falamos de fé, não falamos de nada. E ontem, eu nem sabia que eu ia chegar aqui e ouvir tudo isso, e ontem eu dormi assistindo The Chosen, e dormi pensando, e falei assim: antes, quando a gente tinha essa mente, eu tinha um espírito. Com 14 anos, você quer uma causa para lutar, qualquer uma que te derem. E é aí que entra o poder das religiões, né, ideologias e crenças, e sem base bíblica, na verdade. E aquilo entra dentro da gente com força. E entrou dentro de nós, de mim, do Rogério. E a gente tinha aquele espírito revolucionário, parecia que a gente ia mudar o mundo. E o certo e o errado, e é moral e tal. E hoje, depois a gente vai entendendo o Evangelho, né, e tudo isso que vocês falaram, de forma mais bonita, mas simplesmente o que Jesus faria, né, e a gente vê naquela série muito isso, The Chosen. E eu falei para Deus, Jesus, hoje eu sei que eu não vou pregar para multidões, não vou revolucionar o mundo, talvez eu não consiga nem ir na Cracolândia, igual a nossa corajosa ali, mas como que eu vou mostrar o Senhor? E eu dormi ontem pensando nisso. E aí eu fui estudar aos 40 anos, e eu sonhei essa noite, tipo assim, dormi pensando nisso, sonhei que eu estava falando para os meus colegas de escola, que minha filha sabe que eu trouxe até alguns na igreja, e aí hoje de manhã eu orando, Jesus falou bem claramente comigo assim: você não precisa pregar para multidões, pequenos impactos em pequenas coisas, né? Sem falar nada, igual vocês falaram aqui. Então, assim, eu estou percebendo, né, entendendo isso, o que Jesus faria, o que Jesus é, no vôlei. Qual é o propósito do vôlei? É furar a bolha da igreja, é mostrar para o jovem que está lá fora que ele pode jogar vôlei aqui dentro da igreja. E se ele quiser assistir um culto algum dia, tudo bem. Se ele não quiser, está tudo bem também. Então, assim, é mostrar que Jesus está nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, talvez sem falar uma palavra, e essas pessoas vão entender. Então, hoje, aí eu saí, ainda falei isso, aí no meu trabalho, a Sofia sabe, eu trabalho com uma mulher trans, e ela me abraçou e falou para a Sofia assim: sua mãe é uma amada. Eu nunca falei de Jesus para ela. Aí ela me perguntou se eu era de alguma igreja.
Mas eu nunca falei, mas eu trato ela com muito respeito, muito carinho, muito amor. Eu não sei como Deus julga ela, o que Deus pensa dela. Eu sei o que Jesus mandou eu fazer. É o bom samaritano. Não estou nem aí para a história dela. Eu tenho que amar ela, que é o meu papel, né? Então, assim, só estou falando isso para dizer que no nosso dia a dia, né? Talvez não nas grandes coisas, a gente não cause grandes impactos, mas no nosso dia a dia, levar a igreja para fora das paredes, né? Que é um tempo que eu perdi, né? Assim, perdi entre aspas, porque eu tive que conhecer o outro lado para conhecer o que eu conheço hoje. Mas que é libertador, é muito libertador. Você saber que você pode ser... você não precisa ser pastor ou ser nada disso. Você pode ser um pequeno Cristo em todo lugar que você for. Amém. Né? Sem falar, sem precisar ficar pregando nada às vezes, né? Lança a campanha. Deixa eu ver a luzinha. Não, só está o volume. Agora sim. Eita, foi até alto demais, desculpa. Lançou a campanha, que eu sei que na Bíblia não tem campanhas, né? Mas a campanha do Sermão do Monte, né? Essa semana, se você puder, tira um tempo para você ler o Sermão do Monte. Aí, se você quer saber como você deve agir, né, Deus tem a resposta para você. Né? Já está lá escrito, não vai mudar. Já faz um tempão que está daquele jeito. E eu acho que não mudou até hoje, né? Então, é só chegar lá e ler, né? Eu acho que o Sermão do Monte ele é a coisa mais desafiadora que a gente tem em relação à ética do reino de Deus, que é uma ética da misericórdia, né? É isso que Deus espera de nós. Dentro da missiologia, né, que é o campo da teologia que estuda a missão de Deus, a pergunta central é o que Deus espera da igreja. Então, o que Deus espera de nós, como indivíduos e também como igreja? Você lê o Sermão do Monte, Mateus 5-7. São 3 capítulos, não é só bem-aventurança. Só 3 capítulos, entendeu? Com a semana inteira, está tranquilo, tá, né? ótimo. De lição de casa. Que vai, com certeza, nos ajudar a ter essa nova consciência da ética cristã, né? Excelente. Eu quero agradecer, Tiago e Emiliano, porque vocês atenderam esse convite, e foi um convite até... rápido assim para ser aceito, mas foi muito bom. Eu gostei da experiência, eu achei que foi muito provocativo, nos ajuda a entender, a refletir sobre o nosso chamado de ser luz na cidade, e espero que a gente tenha outras oportunidades. Não demoremos muito para ter novos momentos como esse de reflexão. Eu acho que nós somos, sabe que nem falam assim da sociedade estadunidense, que são aqueles obesos, gordinhos, tudo assim. Nós somos dos crentes assim, nós estamos cheios de teologia, de conhecimento, mas a gente está precisando colocar isso em prática, né? Uns exercíciozinhos assim. Então, até faço aqui uma autocrítica, e com os pastores aqui me ouvindo também, que nós possamos estar articulando essas provocações, de sair para fora das 4 paredes e estarmos nos expondo e nos sentindo desconfortáveis, para que a gente comece também a ganhar essa musculatura, esse entendimento. Sou muito grato a Deus pela sua vida, Emiliano, pela sua vida, Tiago, muito obrigado, e obrigado por vocês também que estiveram aqui conosco hoje. E eu quero orar agradecendo a Deus. O texto que eu li, quando diz que Jesus foi andando de cidade em cidade, ele termina com um versículo que muitas vezes eu também repito aqui, que Deus falou assim: orai ao Senhor pedindo trabalhadores, pois a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor que envie os seus trabalhadores. Que envie os seus trabalhadores, as suas trabalhadoras. Está aqui, ó. A resposta de oração, ela está aqui. Que nós possamos exercitar através da leitura sugerida pelo Tiago, mas também nas exposições. A gente pensar nessa palavra da humanização. Acho que tudo começa também com a gente perguntando o nome das pessoas. Hoje eu fui aqui no dia e a caixa que me atendeu, eu perguntei: como é o seu nome? Ela falou: Daniela. Eu falei: nossa, seu nome é muito bonito, é o nome da minha esposa. Daí eu falei assim: nome de mulher forte, eu falei assim, né? E ela era uma mulher forte, assim, uma mulher zona, né?
Mas eu fiquei meio ali tentando também. Eu perguntei assim: que horas fecha aqui? E ela falou: fecha às 18 horas. Puxa, está quase na hora. Que hora você chegou aqui? Cheguei aqui 6 horas da manhã. Puxa, que pesado, né? Tomara que você volte para casa e você consiga descansar. É sensibilidade. Sensibilidade com as pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos provocado, e eu tenho orado por isso. Que o Senhor nos ajude a entender o nosso chamado, a sair da nossa zona de conforto, entender que a nossa fé é uma fé pública, é uma fé que se expõe, é uma fé que muitas vezes vai gerar desconforto, vai ser atacada, vai ser, Senhor, de alguma maneira acusada, mas esse é o nosso chamado, e que o Senhor nos dê direcionamento, nos dê sabedoria, que esta semana também, que esta palavra, essas falas que nós ouvimos também, elas continuem sendo reverberadas em nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha também poder e autoridade e liberdade para nos confrontar, nos ajudar a entender que áreas da nossa vida precisamos, Senhor, sair da zona do conforto. E obrigado por cada um aqui presente, porque o Senhor trouxe-nos aqui nesta noite por um propósito, e esse propósito ficou claro. Que possamos, Senhor, então, entender e seguir um dia de cada vez, sempre conscientes do nosso chamado, do nosso papel. Obrigado pela vida do Tiago, que o Senhor continue cuidando da sua vida, dos seus projetos, dos seus estudos, da conclusão do doutorado, que o Senhor dê a ele também instrumentalidade, assim também como o Senhor dê ao Emiliano, que tem grandes desafios também, tem viagem, e que o Senhor seja com ele, o ajudando em todo momento também, trazendo sinais da sua graça e do seu cuidado. E que o grande amor do nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus e o poder do Espírito Santo fique conosco hoje, amanhã e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos com uma semana de paz.